Olá, boa noite, queridos e queridas. Hoje eu demorei um pouquinho para entrar aqui, mas já cheguei, né? Deus não deixou que eu ficasse sem fazer essa live de espécie alguma. Então, nós hoje vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo. Hoje, terça-feira, né? Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Salmos. Nós estamos no capítulo 18, né? Onde o Salmo de número 18, onde fala sobre o cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Então, nós falaremos aqui sobre o amor que nós temos por Cristo e o amor que Davi teve na época dele, muito grande por Cristo, não é mesmo? Pelo esse Deus que nos governa, que nos guarda, que nos protege, não é mesmo? Então, vamos aqui dar início. Mas antes eu gostaria muito que você que está chegando novo se inscrevesse no canal. Ah, não se esqueça de se inscrever, se inscreva no canal, vai, aperta aí na palavrinha inscrever-se, depois você vai no sininho e aperta também, tá certo? Quando você apertar no sininho, você vai ver do lado 3 palavrinhas, você vai lá em todas, aperta também. Você já vai estar inscrito e inscrita para sempre que eu chegar aqui, o YouTube informar para você que eu estou chegando, para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo, tá certo? Gostaria também que você fizesse os seus comentários aí. Não deixe de fazer um comentário. Diga se você está gostando, o que você está achando, pode dar a sua opinião em relação ao estudo, né? O que você aprendeu do estudo. Fala aí comigo. É muito bom que a gente venha ter essa conversa, né? Que a gente possa ter essa intimidade. Assim como nós temos intimidade com Deus, podemos ter essa intimidade de amigos, de conversarmos por aqui, tá certo? Então fala comigo, tá bom? E não esqueça de compartilhar no final. No final você não pode esquecer de compartilhar. Tem sempre uma pessoa precisando ouvir uma palavra amiga, tá certo? Outra coisa, tem uma mãozinha aí assim, ó, não tem? Você clica nessa mãozinha, dá um like, ó, dá um like é fazer isso, ó, apertar na mãozinha, assim como você apertou no sininho, na palavrinha todas, tá bom? Assim como você apertou naquelas palavrinhas, no inscrever, no sininho, na palavrinha todas, você também vai apertar nessa mãozinha, dando um like, para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você está gostando de tudo que eu venho trazendo aqui, tá bom? O nosso estudo é de grande relevância para todos nós, não é mesmo? São coisas que nos ajudam, que nos faz crescer, né? Então, Deus nos recompensa pela nossa atitude de compartilharmos e de estarmos também querendo estar sempre querendo aprender, ter conhecimento mais da palavra dele e realmente entrar, né, dentro daquilo que ele está passando, que a palavra dele fala aqui na Bíblia, tá certo? Então nós precisamos botar as coisas boas dentro do nosso ser e nas nossas mentes, né? E porque tudo que fica guardado aqui e aqui sai por aqui, ó, né? Nós falamos, nós levamos uma coisa boa para alguém. Nunca pense em coisas ruins, mas sempre em coisas boas, edificantes, tá certo? Para transmitir para alguém. Então, eu vou dar continuidade, já estou aqui com a nossa Bíblia, né? Espero que você esteja com a sua, se não estiver, preste atenção e coloque no coração aquilo que é bom, tá certo? Então, eu vou começar lendo. Esse salmo é um salmo bem grande, ele vai até o versículo 50. Se não der para me falar todo ele hoje, amanhã eu venho falando, tá certo? Venho dando continuidade. Então, vamos dar início. Fala-se assim, Davi, então, ele falou as palavras deste cântico ao Senhor. Tudo que está aqui nesse cântico, no que ele escreveu aqui, ele está falando ao Senhor, porque ele no dia em que Deus o livrou, de todos os inimigos, né, da época, até de Saul, daquelas coisas todas, Davi então sentiu no coração o desejo de louvar ao Senhor através dos cânticos pelas boas coisas que Deus sempre vinha fazendo na vida dele. E aí diz assim, ó,
Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador. Meu Deus é minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a tua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva, brasa de fogo. Mandou as suas setas, e as espalhou, multiplicou raios, e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me de muitas águas, livrou-me dos meus inimigos fortes e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim. E não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Ah, Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa os meus caminhos. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Ensina-me as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebrarão um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés, pois me cingistes de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim
àqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhe respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvido a minha voz me obedeceram. Os estranhos se submeteram a mim. Os estranhos descerão e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra dos meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandece a salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Olha que salmo lindo. Então Davi aqui está se declarando, quando ele diz assim, eu te amarei, Davi declara o seu amor mais profundo e sincero a Deus, ao Senhor, né? Esse amor nascia da sua fé, esse amor nascia da certeza que ele tinha que Deus era com ele, você entende? Então, ele tinha certeza que Deus estava com ele. Então, Deus o amava, assim como Davi também o amava. Você entende? Então, aqui está dizendo assim, eu vou ler aqui para vocês como está dizendo na explicação. Davi declara o seu amor mais profundo e sincero ao Senhor. Esse amor nascia da sua fé, isto é, da certeza de que o Altíssimo estava com ele. Amar a Deus acima de tudo é o primeiro mandamento dado ao homem. Portanto, o Senhor requer isso todos os dias. O amor não é um simples sentimento, mas uma decisão que envolve dedicação, entrega, sacrifício pessoal. O Eterno provou o seu amor pela humanidade ao entregar o seu Filho para ser sacrificado e salvar todos aqueles que nele creem. Quem diz amar a Deus, mas não renuncia às suas vontades e os seus pecados, tem um amor mentiroso e hipócrita. O verdadeiro amor ao Todo-Poderoso provoca renúncia pessoal em prol da vontade dele, mesmo que isso gere perdas e tribulações. Então, o Senhor retribuía muito para Davi. Então, escuta, Davi não foi perfeito. Não, ele não foi perfeito. Ao contrário, os seus pecados ficaram registrados em toda a Escritura, né? No entanto, ele sempre mostrou o desejo de ter uma vida reta e pura, né? Diante disso, recebeu do Senhor a sua recompensa. Isso mostra que o Eterno não tem nenhum débito com a pessoa íntegra, pois é seu dever obedecer a palavra de Deus, mas por ser justo, ele recompensa todos aqueles que andam em seus caminhos com sinceridade. Então, a proporção da sua retribuição é infinitamente maior do que aquilo que lhe oferecemos. Da mesma forma, se o desconsideramos, seremos tratados sem nenhum merecimento. Você entende? Então, as obras é que falam. Então, a visão que contemplamos do universo é uma revelação natural da grandeza e do poder do Altíssimo. O que vemos é algo tão extraordinário,
que ninguém poderá dizer no juízo final, que não saiba da existência de Deus. O Senhor tem inúmeros atributos invisíveis, mas deixou de modo visível a incontestável grandes obras para que as pessoas vejam quem Ele é, que sabedoria espetacular Ele tem, né? O Todo-Poderoso, logo no início da criação, porque Ele fez um propagador natural da sua grandeza que trabalha em todos os tempos e para todos os povos da terra, o céu. Ele testemunha, evangeliza e atesta silenciosamente a majestade divina. Que possamos em nossas em nossas adversidades contemplar e crer na grandeza do Eterno, para que com suas testemunhas possamos testificar seus feitos. Então, a palavra de Deus tem vários sinônimos. Cada um ressalta seus atributos e mostra que só ela é capaz de direcionar-nos, de nos libertar, de nos restaurar e de nos conduzir. Tá certo? Então, Deus, o Deus de Jacó, veja o que diz. O Altíssimo dá provas imensuráveis de amor e fidelidade aos seus filhos. Na época lá, né, Deus ajudou até mesmo Jacó. Então, Deus, ele está sempre presente. Davi não foi perfeito durante a sua vida. Ele tinha os pecados dele, mas ele não abandonou a Deus. Então, o que a gente vê com isso? O que a gente entende? Nós entendemos, então, que Davi, ele continuou declarando o seu amor para Deus, né? Foi um amor muito profundo, um amor verdadeiro, né? Esse amor nascia da fé dele, porque ele tinha fé, ele acreditava, ele tinha certeza que Deus estava sempre com ele. Então, nós aprendemos que nós devemos amar a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas. Desde pequenininho nós aprendemos isso. Nossos pais nos ensinaram, não é mesmo? Você que é católico, você que é espírita, você que é evangélico, né? Todos nós somos crentes em Deus. Você entende? Crente em Deus é todo aquele que se separa, que crê, que acredita na palavra de Deus. Então, o que acontece? Quando nós nos posicionamos, nós nos dedicamos, nós nos entregamos com toda a nossa alma e espírito, Deus, ele vê o nosso amor. Então, ele provou, né, o amor dele por toda a humanidade quando ele entregou o filho dele para o sacrifício naquela cruz, você lembra? Então, tudo que foi feito foi para a nossa salvação, né? Então, quando nós amamos verdadeiramente, nós deixamos as nossas vontades, evitamos pecar, né? Às vezes pecamos sem perceber que estamos pecando. Então, mas nós deixamos as nossas vontades e os nossos pecados. Então, nós sabemos, na história conta, que nós sabemos que Davi, ele foi errante, né? Vocês viram que eu li ali, Davi foi errante, como nós também somos errantes. Mas nunca se afastou de Deus. Davi nunca se afastou de Deus. A sua fé, ele se enchia de fé e da graça de Deus, da proteção de Deus, porque ele cria, ele tinha certeza que Deus era com ele. Então, toda vez que ele orava, ele clamava a Deus, Deus enchia ele da graça dele, porque ele sempre mostrou o desejo de ter uma vida reta, uma vida pura, uma vida direita, uma vida que procurava não errar, ele procurava fazer as coisas que era certa. Por isso Deus sempre o recompensava, por isso Deus sempre o ajudava para ele vencer as batalhas, as lutas, né, que tinha. Então, Deus o protegia e o guardava, né, da violência, né, das armas dos inimigos, né, que eram inimigos fortíssimos contra Davi. Então, Deus
Ele é o nosso resgate, né? Por isso nós devemos sempre adorar Ele, assim como Davi fez, né? Davi, ele adorava a Deus, ele orava para Deus, ele cantava louvores para Deus, ele fabricava as coisas, né? Os instrumentos para cantar para Deus. Então, quando nós caminhamos com integridade, com confiança na justiça de Deus, nós superamos todas as coisas difíceis, né? Todos os obstáculos, todas as coisas difíceis que acontecem na vida da gente, você entende? Então, todo o caminho traçado por Deus para cada um de nós é de justiça, né? Porque Deus faz tudo com perfeição, né? É perfeito Deus na força dele, é perfeito Deus na fidelidade dele para com a gente. Então, ele nos ajuda a gente suportar as circunstâncias, as dificuldades, as coisas mal que às vezes vem acontecendo na vida da gente. Então, esse salmo de número 18, né, o salmo de número 18, esse salmo tá falando de livramento, tá falando de amor, né, de sinceridade, de veracidade, porque Deus livrou Davi dos inimigos, né, e das mãos lá de Saul, né? Do outro dia eu queria lembrar o nome de Saul, não conseguia lembrar, e hoje graças a Deus estou lembrando, né? Então Deus livrou Davi dos inimigos e de Saul, né? Porque Davi, ele fugiu por muito tempo, ele fugia, ele estava sempre fugindo por muito tempo, né? Ele ficou muitos anos fugindo, né? Por causa de Saul, né? Ele fugia. Então, como é que eu vou dizer? Também porque Davi, ele tinha um pouco de medo, né, por causa das coisas que aconteciam, mas aquele medo se transformava em força para ele, porque ele buscava a Deus. Então Deus fazia com que ele tivesse força e coragem, fazia dele um homem forte. Então, esse salmo mostra todos os atributos de Deus, onde Deus ele é visto como um espírito forte, né? Como a verdadeira força, você entende? Deus é visto como a verdadeira força. Por isso que ele traz para gente, para todas as pessoas que têm luta, né? Ele traz força quando essa pessoa se refugia no altar. Ela vai para o altar de Deus e ali ela entrega todas as suas dificuldades, todos os seus problemas. Então o altar é o nosso refúgio. É no altar de Deus que nós conseguimos, através da nossa fé, né? Através de Deus nos encher da graça dele, que nós conseguimos nos refugiar. Você entende? Então, Deus, ele merece todo louvor, todo o nosso amor, toda a força que existe aqui dentro da gente, é ele que nos dá. Então, ele merece todo o nosso amor, todo o nosso respeito e todo o nosso louvor. Porque Deus, ele manifesta o seu poder por meio de todas as coisas que existem nesse mundo. Todas as coisas que eu quero dizer por meio da natureza. Você entende? Como é que eu vou dizer? Deus é esse ar que nós respiramos. Você entende? Deus é esse ar que nós respiramos. Deus é um guerreiro que luta pelo seu povo, que ele luta pelos seus filhos amados. Ele luta usando todos os elementos da natureza, todas as coisas que é decorrente aqui das nossas vidas até hoje, você entende? Então, é como a natureza é uma arma ligada às experiências
passadas. Você entende? Houveram muitas coisas no passado, né? Na época lá em Israel, naqueles países daquela época. Então isso, esses fenômenos naturais é o próprio Deus. Isso é a natureza com o sobrenatural. Você está entendendo? O Deus, ele é sobrenatural. Ele como é que eu vou dizer? Aqueles homens, esses homens mais estudados, né, os intérpretes, eles viam, eles veem esse salmo de número 18, como um argumento contra o mal, contra Baal, no caso. Você entende? Ele vê contra o mal, contra Baal, e mostra que existe um Deus, que é esse Deus soberano, né, que nós conhecemos, que é Yahshua, que é o soberano Senhor da criação. Você entende? É o soberano, é o Deus dessa criação, é o nosso Deus que nós conhecemos. Então, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar aqui em relação à natureza também. Porque a natureza, Deus criou tudo isso. Então, tudo isso é dele, é ele. Você entende? Eu creio que a força está em Deus, que esses fenômenos da natureza, naturais, né? É o próprio Deus, o guerreiro. Nosso Deus guerreiro, você entende? Então, Deus nos ama tão profundamente que nós devemos honrá-lo com os nossos louvores, com as nossas orações, em agradecimento, dizendo o quanto nós o amamos, o quanto nós desejamos a presença dele nas nossas vidas, você entende? Então, sejam sempre agradecidos, busquem sempre estar na presença do Pai, estar no altar, fazendo os seus propósitos, você está mostrando para Deus uma fé verdadeira, você entende? Uma fé que aflora em você, e aí Deus te enche do poder dele, da graça dele, da coragem, das virtudes dele, para que você prossiga nessa vida, tá certo? Amanhã, olha, deu para mim falar quase tudo. Quer dizer, eu falei praticamente, eu li o Salmo todo, consegui ler o Salmo todo. Falei bastante coisa em relação ao Salmo. Teria muitas outras coisas para falar, mas só quem poderia falar melhor ainda do que eu são os intérpretes, aqueles homens que são muito assim, que estudam muito sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Amanhã eu venho com vocês com este salmo, o salmo de número 19, onde fala da excelência da criação e da palavra de Deus. Olha que coisa linda. Então esse salmo de Davi, ele vai para o músico Mó, para que ele fala dos céus, que ele fala como, né, Deus lá no céu, há uma declaração de glória de Deus, e o firmamento anunciado nas obras das mãos dele aqui nessa terra. Você entende? É lindo demais. Davi foi um rei assim muito dedicado, muito cheio de amor para com Deus. E nós devemos ser assim para com Deus. Amá-lo sobre todas as coisas, botar ele sempre na frente. Tá certo? Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Amanhã estarei aqui com vocês. Não esqueça de fazer as orações, de agradecer a Deus e estar presente aqui amanhã. Olha, compartilhe essa live e também dá o likezinho aí. Não esqueça de dar um like nessa mãozinha, tá certo? Boa noite para vocês e até amanhã. Pela graça do nosso Senhor, estarei de volta aqui com vocês. Até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!